Olá, milionários. Como vão? Espero que muito bem. Vamos agora para o nosso quinto encontro. Nós vamos ver um golpe que estava acontecendo quando eu comecei essa turma avançada, que é o Banco Master, né? Eu atualizei, obviamente, até o momento de hoje, para a gente ver um caso real, mais do que real. Todos os casos foram reais, mas vamos dizer melhor, um caso atual, né, um caso bem recente, que na verdade ainda está acontecendo de golpe, porque até agora ninguém foi punido, né? Então é bem atual e está ainda acontecendo, né? Quem foram os cabeças realmente? O que aconteceu realmente? Vamos ver se a gente consegue esclarecer um pouco esse caso, tá bom? Então, eu coloquei Banco Master. Estou explodindo, como eu falei com vocês, né? Então, no meio do ano passado, eu comecei a avisar, né, sobre o Banco Master. Foi a primeira turma, né, que nós fizemos de avançado e atualizei agora, março desse ano. Então, logo quando a gente começou a avançar, eu já estava avisando que isso era um golpe. Teve a segunda e essa é a terceira turma. Primeira turma, a gente começou a falar do Banco Master. Está aqui a logo do Banco Master. Gente importante já fez propaganda para o Banco Master, né? Inclusive o senhor Luciano Huck também fez propaganda para o Banco Master, né? Era um dos braços do Banco Master que fechou aí há pouco tempo. Está aqui a frente do Banco Master, um banco grande, não um banco qualquer. E aí, bom, vamos lá. Isso aqui é uma propaganda, tá, do CDB do Banco Master, Certificado de Depósito Bancário, renda fixa. Então, estava a propaganda, oportunidade, e inclusive, se eu voltar, desculpa, inclusive quem fez essa jovem bonita aqui, atriz global, tá, participou dessa propaganda. E vamos lá. Então, CDB Banco Master, oportunidade de dobrar o patrimônio com a segurança do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Vamos discutir sobre isso. Vou ler então o anúncio e nós vamos discutir. Mais uma campanha do Banco Master, com taxas bem interessantes. O antigo Banco Máxima, não mudou o nome para Banco Master, está com CDB de aproximadamente 15,9% ao ano. Só um detalhe, há pouco tempo a taxa de juros do Brasil era 15,75%. Ele está pagando mais do que a Selic, né? Que é a taxa de juros controlada aí pelo Banco Central, está pagando, estava pagando, né, pouco tempo atrás, ia cair um pouquinho, tá? Ao ano. Com vencimento em 5 anos. A oferta será curta e deve ficar disponível apenas até 30/6/22. Então, em 22, né, foi esse anúncio, na plataforma de investimento, BTG Pactual. O XP também vendeu, tá, esse CDB. Então, quando a gente fala em golpe, tem cúmplices desses golpes. O Banco Pactual foi um deles, assim como a XP. A taxa Selic, em junho de 22, eu coloquei essa observação, né, quando foi feito esse anúncio, tinha acabado de ser elevada para 13,25, foi elevado no dia 15 de junho de 22. Então, dia 30 de junho, ele estava pagando 15,90, né? 2,65% acima ao ano do que pagava a Selic, né? Então, você veja aí, cara, você já deve, essa altura do campeonato, ter percebido, quando é esmola demais, o santo desconfia. Então, um dos indícios de golpe é se pagar mais que o mercado paga. Tá? Pode ser um golpe estruturado para realmente enganar e pode ser um desespero também, tá? Porque, por exemplo, nos anos 80 teve o caso da Coroa Brastel e eu conversei com um economista, né, um senhor que viveu, né, nos anos 80, obviamente, e ele me explicou que a Coroa Brastel estava pagando juros, também como se fosse esse caso do banco, né? Era uma corretora que estava pagando a renda fixa acima do valor de mercado. Na verdade, esse senhor me explicou que essa corretora já estava falindo. Então, tipo vender o almoço para comprar janta, entendeu? Eles colocam a taxa de juros alta para atrair dinheiro, porque eles estão falindo, eles estão precisando de dinheiro. Eles não vão conseguir pagar. Por isso que é uma furada. Não é nem que eles queriam dar golpe, porque realmente estava em situação muito crítica e apela.
né? Então, tenta desesperadamente manter aberto e paga mais caro para conseguir captar dinheiro, mas não vai conseguir pagar. Bom, vamos falar um pouquinho desse senhor, Daniel Vorcaro, já ficou famoso essa altura do campeonato, já vazou até a mensagem dele com namorada, etc, etc. Isso que me interessa para a gente é a vida pessoal dele, mas está bem conhecido, tá? Mas, como eu falei, comecei no ano passado, né, a falar sobre o Banco Master. Então, em 83, nasce Daniel Bueno Vorcaro, uma família rica de BH. Estudou na Fundação Torino, que é como se fosse o Leonardo da Vinci, lá de Belo Horizonte, tá? Uma escola de elite. Ele fez MBA e MBMEC, mesma pós que eu fiz, investimento, concluiu no mesmo ano também. O meu colega de turma. Eu não conheci não, gente, eu não conheci não. Tá? Que eu fiz online o curso. Assume a presidência do Banco Máxima em 2008. Então, ele, na verdade, ele comprou esse banco em 2008. Ele muda o nome do banco para Banco Master. Né? Esse banco aqui, Máxima, era um banco limitado, relativamente pequeno e com negócios bem limitados. E ele expandiu esses negócios e, consequentemente, expandiu bastante o banco. Tá? Já falo isso para vocês. Aqui, eu completei até hoje. Ele se associa a Augusto Lima em 2018, logo após o mesmo adquirir o Credit Cesta na Bahia. Mais tarde nós vamos falar sobre isso. Porque o Banco Master cresceu realmente a partir de 2018 na Bahia, né? Quando esse Credit Cesta era um supermercado bancado pelo governo da Bahia, onde que você pagava, tinha facilidade, funcionários em público para poder comprar. Aí tinha um cartão, que era o cartão Credit Cesta, por esse nome. Né, cesta, né, existia a cesta no mercado, crédito existia a cesta. Só que o que acontece? O governo da Bahia vendeu para esse Augusto Lima por 15 milhões de reais e ele vendeu para o Vorcaro, né, por 30 milhões. Ele ficou sócio, né, do Vorcaro no Banco Master. Depois ele saiu, antes, um pouco antes explodiu o escândalo, ele saiu, abriu um Banco Pleno, né, que era o Banco Vetor, mudou para Banco Pleno, porque ele faliu também agora no início do ano. Outro golpe, é um golpista. Esse aqui é um golpista de marca maior. Tá? Então, segundo isso daí tudo que eu falei, não dá para chamar de outra coisa, vocês me desculpem. Né? Então, ele que intermediou, né? Ele tem amizade com Jacques Wagner da Bahia, que foi governador, Rui Costa foi governador lá também. Rui Costa, hoje ministro no Lula, Jacques Wagner, líder no Senado, né, do governo Lula, os dois do PT, né, o PT há muito tempo administra a Bahia, e eles abriram caminho para, então, começar o crédito consignado, que foi onde o Master cresceu bastante. Esse crédito consignado ele já se espalhou para outros estados, né, empréstimo consignado, inclusive o Exército. O Exército pegou empréstimo consignado com o Banco Master. Tá? Bom, vamos continuar aqui. Vorcaro fundou o Banco Master e ele também tinha participação na Cover Seguradora, ele tinha outros negócios. Ele expandiu suas operações, né? Então ele foi para a Avenida Faria Lima, que é o coração financeiro do Brasil, lá em São Paulo. Né? Então pegou um prédio de 4 andares. Né? Como eu falei com vocês, ele do Banco Máximo, ele expandiu as operações, expandiu o tamanho do banco também. Por exemplo, não fazia empréstimo consignado o Banco Máximo, por exemplo. Posteriormente, foi para um prédio maior ainda e centralizou as operações. O Vorcaro também ele é acionista da Bion, que é uma empresa farmacêutica. Então, ele tem também, como eu falei, outros negócios. Na verdade, ele já vendeu também para tentar segurar um pouco o rombo antes do banco falir, mas isso não adiantou, não. As ações, né, da Bion subiram 67% na Bolsa, passando a ser a que traria, né, um similar ao Zempic a partir de 2026, né? Então, aqui, biotecnologia é uma área promissora de investimento que pode dar, né, grandes saltos, né, a partir de descobertas que você faz, pode ter uma valoração muito grande as ações de empresas ligadas à tecnologia. Tá? Parecia um negócio bem promissor mesmo, mas, né, o ano antes de acabar estourou o golpe que ele estava dando nos outros. Né? Aqui, o Master possuía, né, no ano passado, né, até se acredita que, na verdade, eu acredito que até mais do que isso, se fala isso mesmo até hoje, 58,5 bilhões em CDBs e RDBs, renda fixa, né? Certificado de depósito bancário, registros de depósito bancário. É quase metade do fundo garantidor de crédito, né?
que cobre até 250 mil que você invista por CPF ou CNPJ por instituição. Então, se você colocou até 250 mil no Banco Master, o FGC te protege, tá bom? Agora, você pode ter outras instituições, 250 mil outras instituições, mas até 1 milhão no máximo você está protegido. Tá? Então, no caso específico, que foi o Banco Master, tinha até 250 mil protege. Você colocou 251 mil, R$ 1.000 não é protegido para o FGC. Se o banco falir, você perde esse dinheiro. Então, aqui o grande golpe, cara, que esse camarada ele colocava o FGC como garantia e era quase a metade do FGC, ou seja, ele ameaçou quebrar o FGC. Se não tivesse sido tomada providência contra o Banco Master, ele continuasse se endividando, ele poderia quebrar esse FGC, e esse FGC ele é um fundo privado, onde todos os bancos do Brasil colocam dinheiro para exatamente prevenir a quebra de um banco, o que poderia gerar um risco sistêmico, ou seja, quebrou um banco, as pessoas caem desesperadas pensando que o banco delas, né, se não for o banco que quebrou, pudesse quebrar também, e as pessoas correriam aos bancos e sacariam o dinheiro. Então, todo banco, se houver uma corrida que saque dinheiro desesperadamente, ele vai quebrar, porque nenhum banco fica com dinheiro guardado. Eles pegam o dinheiro que nós depositamos e emprestam a juros. Tá? Então, eles ficam só com uma quantidade de dinheiro lá, se você chegar e quiser sacar, está disponível. Tanto é que se você tiver que fazer saques maiores, você tem que comunicar com antecedência para fazer esse saque. Né? Aí o banco vai, busca não sei aonde esse dinheiro e te entrega. Né? Se você já tiver experiência de fazer saques de valores elevados, mas o banco ele te pede um tempo para poder compensar esse dinheiro. Tá certo? E aí, né, por que ele estava pagando tão alto para o CDB? Porque ele fez investimento em dívida podre, como, por exemplo, precatórios. O que é precatório? Uma ordem judicial para pagamento de débitos contra órgãos públicos. Então, você entra na justiça contra o governo. Você ganha, o governo não te paga, ele vai te dar um recibo, que é o precatório. Ó, eu estou devendo, pago quando eu quiser. Devo, não nego, pago quando puder. Não tem aquele ditado popular? Então, isso é o precatório. Né? Então, te dá o precatório. O Banco Master comprava esses precatórios, né? E aí começava a grande mágica, parecido com a Enron, jogava esse valor a receber como se fosse um valor em caixa. Né? Então, aqui pelo menos 16 bilhões o Master tem precatórios e direitos creditórios, ou seja, crédito podre, dívida. Ó, uma empresa faliu, tem que pagar tanto, ele comprava a dívida. A pessoa vende mais barato a dívida. Por quê? Você não sabe como vai receber. Então, se você tem R$ 100 para receber, é melhor receber R$ 20 agora do que receber R$ 100 que você não sabe quando. Entendeu? Então, tem gente que vende a 100, R$ 100 a 20, a R$ 10 uma dívida de R$ 100. E a pessoa que compra, obviamente, confia que ela pode esperar e que vai lucrar esse dinheiro no futuro, então que vale a pena fazer um negócio. Tá? Principalmente quando você sabe que o governo vai pagar o precatório, que é um milagre o governo pagar precatório. Tá? Você vai ver daqui a pouco que o Vorcário teve essa sorte do Lula começar a pagar precatório até antes do tempo. Ai, meu Deus. Então, aqui, ó, essa quantidade que ele tinha em títulos podres, que a gente fala, porque são títulos que você não tem certeza de receber, tá? É o dobro que estava registrado no balanço. Então, ele escondia o risco desse crédito podre. E muitas vezes ele colocava como crédito mesmo, não colocava nem como valor a receber. Né? Bom, então, como é difícil você medir, né, quanto você vai receber de uma dívida, o Master aumentou o valor, colocou que ia receber mais do que deveria. Outra coisa, o Master aumentou em 53 mil o valor de um futuro possível ganho judicial contra uma companhia de energia elétrica, essa daqui, CE. Tá? Então, ele levou, enquanto que ia ganhar, e ainda aumentou o valor que ele iria ganhar, ou seja, maquiando o balanço para parecer que o lucro dele era maior do que era realmente. Né? Esse dinheiro tem fundo de capacidade de pagamento limitada. Né? Então, aqui uma empresa de análise, né, de qualidade de balanço, né, de rating, falou, ó, esse dinheiro não está muito bom para receber, não. A capacidade é limitada desse fundo aí. Né? Quer dizer, essa disputa judicial isso é uma coisa complicada de você esperar receber. O Master negociou um empréstimo de 4 bi para pagamento dos CDBs. Né? Então, ele pegou o empréstimo
porque ele estava sem condição de pagar. E esse empréstimo foi com o Fundo Garantidor de Crédito. Tá? Ele falou, me empresta dinheiro, Fundo Garantidor de Crédito, depois eu vou emprestar para você esse dinheiro. Ele falou, porque é melhor que você esperar eu quebrar para liberar o dinheiro. Aí ele pediu mais, se eu não me engano, no Banco Master, mais dinheiro, só que os gerentes, né, do Fundo Garantidor de Crédito, os órgãos gerenciadores, liberaram 4 bi só. Vai 4 bi, se vira com isso aí, cara, resolve o seu problema. Aí falou, ó, o seguinte, então a gente libera 4 bi, né? Como eu falei, negocia, o restante você paga o seu pagamento. Né? Então, no ano passado e esse ano, tinham 10 bi ainda para vencer. Tá? Então, aquela questão de estar vendendo a seguradora e a empresa farmacêutica, né? Para poder juntar com os 4 bi e dar os 10 bi que faltavam. Né? O Vorcado deveria ver suas participações em empresas. Eu tinha colocado interrogação. No final das contas, ele até vendeu, tá? Só que não conseguiu pagar o que tinha que pagar, não. A negociação para liberar o FGC demorou meses, pela forma que o Master agiu com os CDBs. É porque os donos de banco são a pé da vida, né? Para não falar outra palavra aqui, né? Não falar um palavrão, eles ficaram muito irritados. Por quê? Porque o Fundo Garantidor de Crédito não é para você usar dessa forma. A inovação do Master, se é que posso falar em inovação aí, né? Foi exatamente que eles se endividaram excessivamente, confiando que outros iam pagar a conta. Quem? O FGC. O FGC realmente existe para isso, mas como eu falei, a quantidade de dívida do Vorcado era acima do racional. Então podia quebrar o próprio FGC e ninguém recebia nada. Tá? E aí os bancos ficaram pé da vida, pô, nós estamos pagando, você ganhou dinheiro, porque você pagou, ofereceu, na verdade, você ofereceu mais para as pessoas, então você ganhou o mercado da gente. E agora que a gente pague a despesa, então os caras não ficaram felizes, não. O Vorcado conseguiu a liberação com o argumento que seria melhor agora do que depois, né? Se eu esperar o banco quebrar. Isso eu comentei com vocês. As negociações começaram com a notícia da venda para o BRB. Esse aqui está muito mal das pernas. Né? Lá no curso, na turma iniciante, né? Me perguntou lá, até meu compadre, né, que está fazendo lá os encontros, ele perguntou do BRB. Aí eu falei, olha, isso aí você vai ver lá na turma avançada. Né? Ações do BRB, se vale a pena investir. Eles estão passando uma situação muito crítica. Isso, né? Eles estão para quebrar, são quebrar ainda porque é um banco estatal. O povo paga, né, para ele não quebrar. Cobre o rombo dele, vai sair de imposto que é cobrado do povo, esse prejuízo. Se fosse um banco privado, ele tinha quebrado. Então, você não comprava ação do BRB, não. Né? E aí, no final das contas, né, todo mundo já sabe essa altura do campeonato, que o BRB não comprou o Banco Master. E é muito engraçado, e aí você começa com a questão da mutreta, né, da máfia que está por trás disso daí, dessa mutreta do Banco Master, porque o BRB é um banco de Brasília, né? Banco Regional de Brasília, ou seja, só é para comercializar em Brasília. E o Banco Master é um banco nacional. Por que o BRB queria comprar um banco nacional? Já começa daí. Ainda mais com uma dívida alta daquela, quem vai querer comprar esse banco e aceitar essa dívida? Né? E aí, essa compra foi barrada pelo pedido do Ministério Público, né? Aí o BRB conseguiu uma liminar para vender, no final, graças a Deus, não conseguiu vender. Né? Mas o Master, se fosse vendido, o Master ficaria com 40 bilhões de precatórios e crédito de dívida, sem liquidez. O que é liquidez? É porque dívida podre não é fácil de vender. Então, não é ele chegar, da mesma maneira que ele comprou, ele chegar e oferecer no outro dia alguém a comprar. Então, ele estava com um pepino na mão. Tá? Então, o Master ainda ficaria com um valor de dívida relativamente alto. A liquidação privada está sendo vista como uma possibilidade. Né? Então, aí estava pensando em vender para algum grupo. E aqui, ó, guarda, hein? Família Batista, daqui a pouco, com a ligação política que tem, o que o JF, que é da área de frigorífico, tem a ver com banco, né? Você vai ver. O governo Lula criou uma medida provisória, né? Que isso aí é o governo executivo, é uma lei que o governo executivo promulga sem precisar passar pelo Congresso, né? De 93 bi para pagamento antecipado de precatório. Quem paga dívida com antecedência, cara? Quando eu vi isso aqui também, foi o primeiro ano do governo Lula. Eu falei, opa, tem alguma coisa estranha. Ciro Gomes até, ele gravou um vídeo falando, né, que o Lula estava dando dinheiro para banqueiro e tal. E aí, checadores de fato falaram que era mentira.
porque o precatório não pode ser vendido para banco. Cara, não pode ser vendido direto para banco. Mas, no final das contas, o banco vai comprar. Então, o Ciro Gomes não falou nenhuma fake news, não. Não está errado o que o Ciro Gomes falou. Tecnicamente, não é daquele jeito que ele falou, mas, no final das contas, é do jeito que ele falou. Né? E aí, você compra um precatório, como eu falei, vale 100 reais. Você compra por 20, cara. E daqui a um mês, cara, 2 meses, o governo paga os 100 reais, por seu negócio até eu que sou bobo, que é um negócio desse. O STF atendeu o pedido do governo Lula e derrubou o limite anual de quitação criado por Bolsonaro. Então, aqui, quando eu vi isso aqui também, o STF, tudo bem que está em associação com o governo Lula, todo mundo já viu isso aí, são sócios, né? Aí o Lula não consegue com votação e recorre ao STF, igual está acontecendo agora a questão do Messias. Não tem voto, então recorre ao órgão aqui que manda no Brasil efetivamente, uma ditadura, você não pode falar nada, o cara manda prender se você questiona, eles não precisam seguir a lei, eles interpretam de acordo com a cabeça deles, toda hora muda a decisão porque é do jeito que eles querem. Então é isso que a gente está vivendo hoje. Aqui, eu peguei essa notícia de 2017. Quem que estão aqui? Quem são esses dois? Os irmãos batistas. Então, o dono da JBS está pagando $150 milhões em propina para Lula e Dilma. Sim, meus amigos. Então, amigos de longa data do governo que liberou o dinheiro no Banco Master. Aí você vê como a política anda junto com a economia. Aqui, ó. Aqui essa notícia, 9 de maio de 24. O governo Lula abrirá crédito de 93 bilhões para pagar precatório. Nenhum governo gosta de pagar precatório. O Supremo Tribunal Federal lá atrás mandou pagar, e aí o Bolsonaro parcelou, falou, vamos pagar parcelado, não tem dinheiro para pagar, porque o governo tem que bancar suas despesas. Então é justo pagar dinheiro, sim. Mas, olha, peraí, vamos escalonar esse pagamento. Então, quer dizer, antecipar o pagamento é um negócio que o governo gosta de fazer. Então, quando eu vi isso aí, ó, liberando, antecipando o pagamento, pedindo, entrou na justiça. Cadê? Aqui o STF entrou na justiça pedindo para pagar precatório. Eu falei, não, cara, não pode estar certo isso daí. Então é fácil, né? Que eu sou vidente, não, gente. Tem coisa que você vai vendo, você vê que tem coisa errada. Tem coisa errada nisso aí. E aqui está mais, ó, aqui seria no orçamento de 26, eu acredito que deve ter mudado toda a situação que envolve o Banco Master. Né? O governo Lula deve desembolsar cerca de 115 bilhões em precatórios no orçamento de 26. Então, 115 com mais 93, né? Com mais 93, 208 bilhões, né? Antecipados. É muita grana. O Porcaro tinha muita moral. Viu? O BRB desiste de aquisição do Banco Master, dizem fontes, sim. Foi muito grande a pressão. A Caixa também, não coloquei aqui, mas 2 diretores da Caixa se opuseram à Caixa comprar o Banco Master. E os 2 foram retirados das direções. Tá? Graças a Deus, 2 heróis. Vamos guardar no mês que eu sou ruim para nós. Vocês pesquisem aí, por favor. Orem todo dia para esses 2 aí, que esse prejuízo ia ser nosso. Porque a Caixa é um banco do governo federal. Então, todo brasileiro ia pagar pelo rombo do Banco Master. Né? Diretamente, né? Pagar a gente sempre paga. Né? E aqui, no mês passado, o Banco Central rejeitou a proposta do BRB para a compra de 58% das ações do Master. Né? Então, também vocês viram essa confusão aí, né? Do Banco Master ter rejeitado o BRB comprar o Banco Master. Na ocasião, o BRB, que é controlado pelo Distrito Federal, afirmou que avaliaria a decisão, exploraria alternativas. Graças a Deus não conseguiu explorar. Né? Aí falou já que abandonou o plano. Né? E uma das fontes disse que o Banco Estatal concluiu que uma nova oferta enfrentaria os mesmos obstáculos regulatórios. Ou seja, o que é obstáculo regulatório? É a palavra bonita para falar assim, o Banco Master está ferrado e vocês não vão conseguir driblar isso daí para poder comprar. Né? Aqui, já em 11 de 25, 2 de 11 de 25, mudança de rota das pressões para salvar o Master, que aí entra em campo, né, todo o jogo político, judicial que a gente está vendo aí. Nas últimas semanas, as pressões sobre o Banco Central pelo salvamento do Banco Master se deslocaram da política para o judiciário. Tá? Então não tinha estourado ainda
Toffoli, Moraes, né? E quiçá aí Gilmar Mendes também, que defende tanto o Master. Aqui eu procurei, né? Porque eu tinha visto essa notícia, eu procurei aqui no Gemini, e aí falou aqui, né? Quem que fazia parte do comitê consultivo do Banco Master? Né? Então, você tem Henrique Meirelles, MDB, Gustavo Loyola, PSDB, Guido Mantega, PT, Lewandowski, PT. Então, ele comprava influência. Então, eu já mostrei isso aqui. Você tinha um time forte, político, tá? Por trás do Banco Master. Porque para que ele vai ter um cara igual Lewandowski, que é advogado? Né? Você tem que estar um economista que rebentou o Brasil na época da Dilma. Tá? Então, aqui você tem, né, um cara de respeito, né, Gustavo Loyola, mas você vê figuras ligadas à política também. Tá? Principalmente, ele depois foi descoberto que até o filho do Lewandowski virou ministro da Justiça, né? Aqui na época ele não era, quando ele estava no Banco Master, no Conselho Consultivo. Mas o filho dele pegou o contrato de 25 milhões, se eu não me engano. Não sei, não lembro de cabeça aqui. Né? Ou seja, na verdade ele recebeu, da mesma forma que Alexandre de Moraes, a esposa, 129 milhões. Tem uma ligação do Vorcaro para a esposa dele, tem para o Alexandre de Moraes. Né? Daquele número lá que eles divulgaram, que é do STF, é o número dele. Quando ele assumiu, ativou o número. Eles não passaram que é o dono, só não provaram que era dele, mas só pode ser dele. Então, na verdade, como ele não pode receber o dinheiro diretamente, bota a esposa. Daqui era a compra de silêncio que o Banco Master fazia. Aqui a questão, né, o Moraes mentiu, né, várias vezes, tinha se encontrado com Galípolo, que não conhecia Vorcaro, mil mentiras que, se fosse seguir a regra que ele segue no Brasil de mandar prender os outros, ele estava preso por 100 anos, cara. Prender e condenar por 14 anos, sem julgamento. Ele mesmo era o primeiro que tinha que estar na cadeia, cumprindo 100 anos de cadeia. Tantas mentiras que ele contou ao longo do tempo, né? Banco Master, antes de decretar seguro máximo de investigações, Toffoli viajou com um advogado investigado, né? Ele também é bacana isso aí, né? Ele saiu, o pau está atorando por causa disso, né? Assim, sigilo máximo. É só Toffoli que estava envolvido, depois soube-se, né? Com o Master através do resort da Itaiaiá, nos fundos de investimento que foram criados, às vezes, com uma pessoa só controlando o fundo para fraudar, né, toda a transação financeira que estava acontecendo, só para deixar difícil rastrear que o dinheiro vinha do PCC, que era dinheiro sujo, de roubo, de corrupção. Né? Então, aí só ele que estava sabendo, aí declarado sigilo máximo. Só fomos saber que, graças a Deus, ele foi tirado, né, da frente da investigação. Com muita dificuldade, mas foi. Aqui também, Toffoli retiro do CPI do INSS, acesso ao material de quebra decidiu de Vorcaro. Ninguém queria falar dele. O próprio Supremo Tribunal Federal, que diz defender a democracia, né, na verdade defende o próprio bolso, que transparência é um pilar de uma democracia. Nenhuma democracia vive sem transparência, sem liberdade de expressão, coisa que não existe hoje no Brasil. Principalmente, fica bem claro quando envolve gente corrupta de alto escalão. Né? O valor milionário contrato da mulher de Alexandre de Moraes com enrolado do Banco Master, tá tudo aqui, ó, de 25, dezembro de 25, a gente vai só vendo que ninguém esclareceu. Nunca falou sobre o contrato uma verdade. Ninguém nunca explicou isso direito, ficou por isso de graça, por isso mesmo até hoje, tá certo? Até o Itaiaiá, ninguém explicou que o irmão dele mora numa casa simples, como que é dono de resort, outro irmão dele é padre não, que eu saiba, não tem renda para comprar um resort, era sócio no tal do Itaiaiá. Enfim, de graça isso aqui, de graça nessa falsa democracia que a gente vive. Né? Aqui, 24/12 de 25. Aqui a questão do Moraes ligando para o Galípolo para tratar do Banco Master, ele falou que não tinha ligação, né? O Moraes mudou nota sobre reunião e errou data. Mentira em cima de mentira. Aí, no final, o Galípolo não registrou na agenda o encontro, o que é obrigatório de registrar. Né? Enfim, só safadeza. Aqui, crédito sexta, que eu já falei com vocês, né? Como negócio de dívida infinito do Márcio sobreviveu a 2 liquidações de banco. Então, na verdade,
você tem aí, como eu falei, a grande salto do Master foi o crédito cesta. Né? Instituição afetava a modalidade de crédito que permite desconto se for por tempo determinado. Após a liquidação, o negócio seguiu com o Banco Pleno, que posteriormente também sofreu intervenção do Banco Central, como eu falei com vocês. Augusto Lima pegou o antigo Banco Vetor e transformou em Banco Pleno. E antes ele era sócio no Banco Master. Né? Então, é o crédito cesta que sofreu 2 liquidações, né? 2 bancos que fecharam ligados ao crédito cesta, ligados na mesma raiz. Servidores do Estado da Bahia foram pegos de surpresa pela liquidação do Banco Pleno, decretada em 18 de fevereiro desse ano, 2026. A instituição financeira havia assumido no ano passado a operação do crédito cesta, uma espécie de cartão de crédito com desconto direto no salário de funcionários públicos e aposentados, que é uma mina de ouro, né? Porque você não deixa de receber. Cobra um juros alto e a inadimplência é zero, porque é desconto em folha. É um negócio que qualquer um quer ter. A mina de ouro que o Augusto Lima ganhou. O produto era operado pelo Banco Master, mas passou ao Pleno depois que a instituição de Daniel Gorcaro teve as operações interrompidas pelo Banco Central em meio a suspeitas de fraude. Aí foi o banco. Aí eles passam para o Banco Pleno, que é do Augusto Lima, que também estava envolvido nas suspeitas sobre fraudes. Aí que é Augusto Lima, vou voltar aqui. Augusto Lima, empresário baiano, né, foi até preso na Ponta Zero, comprou o Banco Pleno em 25 e ampliou o negócio com crédito cesta em parceria com o Banco Master. Né? Então, o banqueiro é próximo a petista da Bahia, como Rui Costa, líder do governo do Senado, Jacques Wagner. E passou a ganhar notoriedade após comprar a rede de supermercado Cesta do Povo, né, que tem o cartão crédito cesta, durante a privatização da empresa baiana de alimentos. Eu já comentei com vocês. Com a compra, Lima também adquiriu o crédito cesta, um cartão de benefícios voltado a servidores públicos municipais e estaduais. Na verdade, era para fazer compra no supermercado, tá? E depois ele transformou em crédito consignado, que começou na Bahia e depois teve sua operação expandida para todo o país em parceria com o Banco Master, endividando os pobres, coitados, aposentados e roubando deles. O Banco Master cresceu exponencialmente com crédito consignado, inicialmente da Bahia e depois outros estados. Né? Eu estou falando aqui, então fiz um resumo. Aqui, o ex-governador do Rio, Antônio Garotinho, eu estava vendo um podcast com ele que eu li bastante, acompanhei muitas entrevistas sobre o Banco Master, né? E aí, resumindo, ele fala uma coisa interessante, que André Esteves é dono do BTG Pactual. É um cara que ele convive com o governo há muito tempo, já ganhou muito dinheiro com as ligações que ele tem com o governo, né? Então, o André Esteves, segundo o Antônio Garotinho, comprou o Banco Nacional falido. Mas qual a vantagem de comprar um banco falido? É porque ele pode abater a dívida desse banco que ele comprou. Claro, compra barato, está falido o banco, já está fechado, ele compra a dívida do banco e pode abater no imposto de renda, então é um negócio lucrativo. Tá? Só que o Vorcaro comprou também. Aí o André Esteves foi pegar a carta do banco, né, o registro do banco, para poder usar a dívida e abater de imposto que tem que pagar, e o Vorcaro, a família do dono do Banco Nacional falou, não, o Vorcaro já comprou. Aí ele, segundo o Antônio Garotinho, jurou vingança. Né? O Vorcaro fez um acordo, porque aí o Galípolo se encontrou com os dois, André Esteves e o Vorcaro, e fez um meio campo. Pô, não briga não, você está arrumando confusão com a gente. Pô, o Banco Master tem ligação lá com a Bahia, o Lula não quer confusão na Bahia, um colégio eleitoral grande. Por outro lado, André Esteves é amigo de longa data de Lula, de Dilma, já participou várias vezes aí, informalmente do governo, aí, tem ligação. Então não quer confusão, vocês entrem em um acordo. Então metade para cada um, ok. Aí, quando o Galípolo foi embora, o André Esteves falou assim, eu vou destruir esse cara. Aí a pessoa, né, que contou para o Garotinho falou, questionou o André Esteves, mas você não aceitou o acordo? Ele falou, eu aceitei o acordo para não ficar sem nada, mas eu vou destruir esse cara. Então, por isso que a gente está sabendo desse caso, que é mafioso contra mafioso. Né? O André Esteves, que é um mafioso, há muito tempo ele chegou a ser preso, André Esteves, em caso de corrupção. Ele ficou um dia na cadeia, ele falou, vou denunciar todo mundo aqui, ó. Eu vou entregar todo mundo. Aí no outro dia ele estava solto. É esse nível de máfia do André Esteves. Pesquisa depois aí que você vai ver. Vários casos de corrupção recente aí, ó. Teve aí Petrobras, Lava Jato, cara, ele foi preso. Ele foi um dia preso e foi solto lá em seguida pelo Supremo Tribunal Federal, uma coincidência, né, que ele falou que ia jogar no ventilador. E ele jurou vingança. Então, por isso que a gente está sabendo.
Você tem um cara muito poderoso de um lado, um camarada que comprou, né, que foi o Vorcaro, ele comprou apoio político e jurídico. Então, por isso que briga de dois cachorros grandes isso apareceu, senão a gente não ia saber só se abafar. Se não for abafar também, quase ninguém foi punido de verdade até agora. Se isso daí não for abafado ainda num grande acordão. Né? Aí o André Esteves, ele fingiu que ele ia comprar o Master, aí ele teve acesso a toda a documentação do Master. E segundo ainda Antônio Garotinho, por isso que saiu o contrato da esposa do Moraes com o Master, que saiu o contrato do filho do Lewandowski com o Master, né, porque o André Esteves soube tudo isso e passou para a Malu Gaspar do Globo, que divulgou. Né? Então, ele acionou os contatos que ele tem no poder, né? Hoje o PT está no poder, os jornalistas são 99% ligados à esquerda. Então, ele acionou esses contatos e falou: agora está na hora de vocês trabalharem. Né? E aí houve, como eu falei, um racha. Porque, de um lado, você tem lá Toffoli, petista de carteirinha, indicado por Lula ao STF. Você tem o Manteiga, outro petista de carteirinha também, ligado, foi ministro da Dilma, como eu já falei, né, os dois do PT, tá certo? Você tem também do PT, deixa eu ver quem mais, Toffoli, Moraes é PSDB, né? Tá à esquerda, mas é ligado ao PSDB. E você tem, do outro lado, André Esteves com o restante da cúpula. Então você rachou hoje o partido que está no poder. E o lado mais forte estava com Esteves, inclusive a Rede Globo, né? Que recebe verbas generosas do governo Lula. Só ano passado foram 2 bilhões de reais. Nos 4 anos do governo anterior foram 256 milhões que a Rede Globo recebeu. Só ano passado, 2 bilhões. Aliás, minto, 258 milhões em 4 anos do governo passado foi em publicidade, não foi só a Rede Globo. A Rede Globo, só a Rede Globo ano passado recebeu 2 bilhões. Tá? Praticamente 10 vezes só para a Globo, de toda a publicidade, 4 anos de um governo passado. Tá? O Vorcaro também incomodou Itaú e BCG, por quê? Por causa do empréstimo consignado. Ele começou a entrar em um lugar onde que Itaú e BTG, primeiro lugar, se não me engano, é Caixa, segundo Banco do Brasil, empréstimo consignado, depois Itaú e BTG. Então o Vorcaro começou a incomodar esses dois. E o BTG, lembrando, o presidente do BTG é o André Esteves. Aí aqui, né, pagou de Vorcaro, né, para sites de esquerda, o Diário do Centro do Mundo e o Bastidor também. Ah, está aqui, o Bastidor. Ganharam para poder falar bem do banco. Aí você vê a imprensa comprada. Né? Isso aí que está provado. Isso aí, as investigações provaram isso. Eu posso falar sem problema, que eu estou falando aqui tudo baseado no que foi investigado, tá, gente? Eu estou colocando as fontes aí. Eu não sou investigador, não estou lá para saber o que aconteceu, eu estou mostrando o que já saiu nas redes aí, oficiais de informação. Você vê que não é blog, isso aqui é a Revista Oeste divulgando isso. Tem outros lugares que saem isso aí também, eu já vi. Né? O Diário, o Bastidor, o Diário do Centro do Mundo receberam dinheiro para falar bem. Aqui o Diário do Centro do Mundo para não falar mal e o Bastidor para falar bem do Banco Master. Tá? E tiveram influenciadores, ganharam por volta de 2 milhões. Teve influenciador que denunciou isso aí também, cheguei a ver entrevista, inclusive, com um deles. Ele não quis, soube que era o Banco Master, ele não quis ganhar os 2 milhões, isso foi feita oferta para ele. Né? E já sabia que era para o Banco Master, para falar bem do Banco Master, antes de estourar tudo, né? Do golpe que aconteceu. Observe, de 5 de março desse ano, essa reportagem. Aqui, o Moraes apagando a mensagem, né, que ele mandou para o Vorcaro, né, mandou prender a Débora Rodrigues, ficou conhecido como Débora do Batom, que escreveu na estátua Perdeu o Mané, e ele está solto até hoje. É o nível, né, da democracia do nosso país, é o nível da justiça do nosso país, quando o ministro da mais alta corte do país persegue quem é fraco, quem é povo, quem é humilde, e ele mesmo se torna um intocável, com vários covardes em silêncio vendo isso, se dizendo pessoas do bem. Aqui também ele mentiu, aí a Polícia Federal foi o desmentiu, enfim, mentira em cima de mentira, e está até hoje aí, tá, sem explicar, pelo contrário, mentindo sobre tudo que falou para tentar explicar que ele não tem ligação com o Vorcaro e o Banco Master. Né? Aqui,
o Banco Master lavou o dinheiro do tráfico de drogas. Tá? Então tinha um fundo REAG que foi comprovado que era operado pelo PCC. Então era dinheiro que... O que é lavar o dinheiro? Porque dá muito dinheiro, práticas ilícitas. Mas você não pode chegar e gastar. De onde vem esse dinheiro que você está gastando? Então você até vê em filme traficantes, grandes traficantes, né, igual Pablo Escobar. Ele fazia o quê? Na casa dele, nas paredes, ele colocava dinheiro, alugava às vezes casas só para colocar pilhas de dinheiro, entendeu? Porque enterrava no jardim dinheiro, né? Porque você tem que justificar de onde vem aquele dinheiro que você vai gastar. Então, através do Banco Master, eles justificaram que o lucro que o Banco Master estava tendo era através de investimento, e aí, com isso eles lavavam o dinheiro, justificavam o dinheiro que eles gastavam, né? E aqui eu achei interessante, o Laudelino, está aqui, você procura no YouTube, Laudelino RJ, ele fez um vídeo sobre o Banco Master, que ele falou uma coisa muito interessante, que a Lava Jato ela foi implodida, né, porque ela achou que era só caso de corrupção, aquele dinheiro. Não, ela estava trabalhando, tinha dinheiro do narcotráfico também, estava envolvido naquela corrupção. Não era só corrupção, era corrupção. Como é também do Banco Master, tem corrupção, mas dinheiro do narcotráfico é uma coisa muito mais pesada, né? Na verdade, isso aqui eu coloquei que eu achei interessante esse ponto de vista, né, que ele falou, que realmente é muito mais pesado o jogo do que só o caso de corrupção, mas que envolve crime organizado, o mais podre que tem, vende droga, trabalha com tráfico de droga, morte de pessoas, é um crime pesado mesmo, não tem nada de romântico e bonito nisso aí não. Tá? Mas a questão que a Lava Jato também ela acabou porque ela chegou onde? No judiciário. Quando chegou no Toffoli, né, não por coincidência eu estar também ouvindo o Banco Master, aí foi que o Alexandre de Moraes mandou censurar a revista Cruzoé, tirar a reportagem que falava que o Toffoli estava envolvido com propina de construtora, e é a partir daí que desandou ver negócio de inquérito de fake news e por aí que está até hoje. Aí, então começou a desandar a censura no Brasil. Né? Aqui tem um gestor de fundo de investimento, Vladimir Timerman, que ele já tinha falado, né, também quando explodiu o Banco Master, que o Nelson Tanuri, que é um empresário desde os anos 90, enrolado também, com vários casos de corrupção, que ele seria o verdadeiro dono do Master. Né? Aí eu coloquei aqui Moraes, porque também eu já vi uma teoria bem interessante, que o Moraes, ele, na verdade, ele era associado, era um sócio do Banco Master, por causa da Magnífica, que ele não pôde mexer com... Até o Antônio Garotinhos que falou isso aí, algum desses, eu vi também um podcast falando sobre isso, que quando... acho que o Garotinho fala sobre isso também, quando veio a Magnífica, né, o Alexandre de Moraes não podia ter conta em banco. Aí ele fez uma reunião, que ele chamou o André Esteves, né, e outros banqueiros também, e falou, ó, se vocês não deixarem eu ter conta, eu prendo vocês. Aí o André Esteves se sentiu acuado, né, foi para os Estados Unidos, negociou com o Trump, tá certo, de Trump de retirar a Magnífica do Alexandre de Moraes, mas falou, pô, esse cara tá forte demais. Então eu vou para cima do Banco Master, porque o Banco Master é também do Alexandre de Moraes. Então eu vou me vingar também dessa forma, eu vou acabar com o lucro dele, né, que estava sendo lavado através daquele contrato de 129 milhões. Então, tem essa teoria. Eu falo teoria porque não foi provado, mas eu achei bem consistente. Né? Então, você vê que nada é simples de ver. Né? A verdade nunca está facilmente aos olhos das pessoas. Né? As investigações da Polícia Federal e a CPI apontam que o banco pode ter sido utilizado para lavar dinheiro. Né? Eu já falei que foi, inclusive para o PCC, primeiro comando da capital, através de fundos de investimento, como os da REAG Investimentos. Aqui, se procurar na inteligência artificial Gemini, né, eu fiz aqui essa busca 23 de março, saiu isso aqui. E aqui, né, o tiro de misericórdia, STF recusa a prorrogação da CPI do INSS. E o que isso tem a ver, gente? É porque, na verdade, o Banco Master, ele trabalhou com consignado, então ele tem a ver com fraude do INSS. Então, não por acaso que saiba aqui, ó, esses dois aqui são interessados em barrar a investigação.
Então, aí você entende por que não prosseguiu a CPI do INSS. Eles enrolaram para entregar a documentação para a CPI do INSS, por isso foi pedida a prorrogação. Vocês demoraram a entregar, estava com Toffoli, não podia ter acesso, aí o André Mendonça liberou acesso, mas ficou pouco tempo com esses documentos. Então, o André Mendonça mandou para o plenário, eu acho um erro, porque Alexandre de Moraes decide tudo sozinho. Então, o André Mendonça mandou, o pessoal se articulou e acabou com a CPI do INSS, onde que, falando, inclusive, que não podia ligar o Banco Master com a CPMI do INSS. E aí, com a CPMI do crime organizado também, né? Que o Banco Master é ligado ao crime organizado. Então, em nenhum dos dois lugares, nenhuma das duas CPMIs, o Banco Master avançou. Então, aqui é 26 de março, essa reportagem triste do fim da CPMI. Aqui é uma charge, né? Então, o Banco Master, olha aqui, ó, o Mensalão, Lava Jato, desvio do INSS, qualquer um desses lugares aí que eu vou esquecer. Já tomara que não. Aqui, um negócio muito mais pesado, né? Porque o tal do sicário, que é o Luiz Felipe Machado de Moraes, Mourão, disse que se suicidou, a Polícia Federal falou que tinha imagem, até hoje não apareceu nenhuma imagem dele se suicidando, né? Aí eu coloquei uma reflexão, a pesquisa em Celso Daniel, né, que é ser ministro da Fazenda do primeiro mandato do Lula, né, petista lá do interior de São Paulo, Toninho do PT, que foi assassinado na mesma época que Celso Daniel, né, o Teori Zavascki, quando ele ia jogar o Zé Dirceu, o avião dele caiu. Então, esses três aqui morreram mortes bem suspeitas, quando eu ter conotações políticas muito fortes na morte dos três. Aí, inclusive, quando ficava falando quem matou Aniele, né? Falei, gente, por favor, Marielle, desculpa, Aniele é a irmã dela, Marielle. Falei, por favor, tem só o Daniel na fila. O cara foi morto em 2001, até hoje não se prendeu o mandante do crime dele. Simplesmente se esqueceu. Por favor, tem ele na fila. Aí meus colegas fingem que não houve, né? Eu não lembro dele. Vocês querem saber quem matou Marielle? Na verdade, a gente se sabia desde 2008, né? Desde 2018, desculpa. Mas, não sei, até porque não avançou. A Raquel Dodge já tinha falado que era o Brasão. Mas o Celso Daniel, até hoje, não. Então, por favor, vamos lembrar que tem fila aí. E esse cercado, para vocês verem que o jogo é pesado. Né? Morto estranhamente, morto estranhamente, morto estranhamente, morto estranhamente. Um avião caiu do nada, quando ele ia definir sobre o futuro do Zé Dirceu. Esse daqui, né, foi morto também em condições que até hoje ninguém pegou realmente o mandante, e o Celso Daniel nem se fala, né? Ele quer denunciar um esquema de corrupção nas prefeituras de São Paulo, do interior, e simplesmente foi assassinado, né? E um caso bem suspeito, parece até um filme isso aqui. Tem pelo menos umas 7 pessoas envolvidas, testemunhas do assassinato que morreram ou foram mortas. Inclusive, o último foi o Perico, que a versão inicial tinha sido só um assalto seguido de morte. Ele não. Esse Perico de São Paulo, né, de um senhor de 60 e poucos anos, o Celso Daniel foi torturado, ele foi colocado de joelho, foi torturado e depois foi executado. Então foi um crime político, não foi um crime, um latrocínio, né, que é roubo seguido de morte. E ele se suicidou. Vindo, né? Por causa da morte do homem, coitado aqui, é difícil de acreditar. Né? Logo depois que ele falou isso, ele se suicidou. Cara, não tinha problema nenhum, não tinha nunca demonstrado assim, tentativa, né? Nunca tinha demonstrado que poderia cometer um suicídio. E depois que ele fez essa afirmação, apareceu morto na parte dele e se suicidou. Enfim, o jogo é pesado, isso que eu estou querendo mostrar para vocês. E aqui, aí você entende que é tal da regulação da rede social, né? Como eu falei, eu pesquisei na internet, eu acompanho o noticiário, né, através da internet, mas, inclusive, eu pesquisei para mostrar para vocês. Não venho aqui contar só o que eu acho. Eu pesquisei bastante, né, botei as fontes primárias aí, né, de onde eu pesquisei, tá? Fiz o link, eu acompanhei já, inclusive quando estava acontecendo, antes de acontecer eu já acompanhava, né, linkei tudo isso para vocês aí. Então, se a internet fosse censurada, eu não teria acesso para mostrar para vocês. Talvez nem para ter lido e saber o que aconteceu. Então, na verdade, regulação de rede social é um nome bonito para falar censura. Se a gente não tivesse acesso a essa informação, a gente não estava aqui discutindo sobre esse escândalo cruel do Banco Master, principalmente, eu até comentei até dos aposentados, né, que tem ligação com o Banco Master. Roubar aposentado do Nordeste lá, que pessoas que não sabem, são analfabetas, né, não sabem ler, pessoas com
problemas de saúde sérios, né? Ganhando um salário mínimo e ainda ser roubado. Foi a maior parte dos aposentados roubados foram no Nordeste. Então, a pessoa que faz isso daí, cara, a pessoa dessa daí para mim não é nenhuma pessoa, isso é um demônio na Terra. Mas eu só pude falar e saber isso por causa que a internet não é controlada. Senão era todo mundo pensando que a gente estava no paraíso, que é tudo muito bem, que está tudo andando corretamente, que é tudo maravilhoso. Tá bom? Então fica muito atento quando fala em regulação, em controle, que não é terra de ninguém em rede social. E aí, ó, perguntinha, né? Realmente o fundo garantidor garante o investidor? Então fica essa pergunta aí para vocês. Bom, então, no mais, obrigado. Até a próxima.